Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia para todos nós, né? Nesse dia 25 de setembro de 2022. Graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado, né? Pela conservação das nossas vidas, pelo entendimento, pela igreja, pela redenção, pela encarnação do seu Filho Jesus Cristo, pelo sangue que Ele derramou, né? Ali no madeiro, pela igreja que Ele levantou no madeiro, né? Para que a igreja fosse a testemunha, né? Da sua palavra, né? Da verdade, do caminho, da vida, né? Testemunho da criação, testemunho da redenção, testemunho da palavra, né? Essa é a grande finalidade da igreja, uma das grandes finalidades da igreja, né? Aqui na terra. Dar testemunho, viver a palavra, que é isso que nós estamos tentando fazer, né? E amém, e graças a Deus. Então hoje nós vamos tentar fazer assim vamos colocar aqui alguns prumos, né? Dentro das escrituras, acerca daquilo que a gente tem falado aí, né? Da história da religião que fala em nome de Jesus, história da igreja, né? Que em linhas gerais nós sabemos que a igreja ela está aí, né? No deserto ela está escondida, porque o mundo não quer que ela apareça, né? Os espíritos malignos não querem que ela apareça, né? Pelo contrário, né? Os espíritos malignos estão combatendo exatamente aqueles que querem, né? Seguir, né, as pegadas das virgens prudentes, não é isso? Agora as religiões não, estão aí, né, livres, às vezes são perseguidas por causa de outros motivos e não por causa da fé, né? Então existem perseguições no mundo, principalmente das religiões que falam em nome de Jesus, né? Que na verdade aquilo ali é um evangelho do dinheiro, né? Não é isso? O evangelho do dinheiro. Não é o evangelho da salvação, né? Não é a boa nova. Ali o que nós vemos, através dos dízimos, das ofertas e de outras coisas, né? O que a gente vê é o evangelho do dinheiro, né? Da acumulação, né? É isso, da avareza, né? E tudo mais. Então vamos tentar fazer aqui um prumo, né? Aquelas pessoas que a gente viu, né? A gente já citou aí várias pessoas, né? Que desenvolveram teorias, né? Filosofias, né? Contrárias à palavra, não é isso? Então a gente precisa conhecer, né, irmãos? E o Evangelho ele nos dá exatamente as linhas, né? Nos ensina a nós o quê? Identificarmos o caráter das pessoas, né? Então nós vamos ver aqui alguns textos, né? Que vai nos mostrar, que nos mostram, né? Todos nós sabemos, mas só vamos relembrar aqui, né? Que nos mostra como conhecer, né? O caráter das pessoas. Então vamos ver aqui, ó, o Lucas no capítulo 6, né? No versículo 43, ele diz assim, ó, porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, né? Nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, o que o Senhor Jesus, né, está ensinando aqui e que o Lucas, né, registrou? Ele está comparando as pessoas com uma árvore, né? Não é isso? A árvore aqui é uma pessoa.
Porque aqui no final ele não diz, né, que o homem bom tira do seu coração o bem e o homem mau tira do seu coração o mal, né, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então o Senhor Jesus está explicando aqui para nós o quê? O que eu falo, né, é aquilo que eu penso, né, certo? O que eu falo é aquilo que eu tenho no meu coração, ou seja, no meu pensamento, né, na minha visão de mundo, né? O que eu falo, então, para eu conhecer uma árvore, eu tenho que conhecer o fruto dela. Quais são os frutos que um homem, né, uma árvore, pode nos oferecer para que nós a conheçamos? No caso da árvore, seus frutos, né? É isso? A laranjeira, a gente conhece a laranjeira porque ela produz laranja, né? É isso? E ela elabora essa laranja, né, com as suas folhas, suas raízes, né, e tal. Então o homem também. Ele está fazendo a comparação da árvore com o homem e com a mulher também, né, claro. E essa comparação ele está falando o quê? Olha, o mal e o bem estão aí, né? Como foi dito lá para Caim, né? O bem e o mal está aí. O que você quiser fazer, você faça, né? Está no teu coração, né? Está na tua decisão, está na tua mente, né? Então ele está falando aqui que o primeiro fruto, então, do homem é o seu pensamento. É o que ele tem no seu coração, né? E que é um fruto difícil da gente conhecer. Mas nós vamos conhecer por como? Vamos conhecer pelo que ele está dizendo aqui, ó. Da abundância do seu coração fala a sua boca. Então aquilo que a sua boca fala, aquilo que a minha boca fala, que a boca de alguém fala, é com certeza aquilo que eu tenho no coração, aquilo que eu tenho na mente, aquilo que eu tenho, né, a oferecer, digamos, a quem quer que seja, né? Então, nós vamos ver aqui outros textos, né, certo? Vamos ver aqui, por exemplo, ó, lá no Gênesis, né? O que nós vamos ver aqui no Gênesis, ó? No capítulo 6, 5 de Gênesis, está escrito aqui, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplica sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, né? Então o homem estava dando prioridade ao mal, né? Embora ele tivesse no seu coração também o bem, né? Então nós estamos vendo aqui que isso aqui são maneiras de a gente conhecer o caráter das pessoas. Quer dizer, nós vamos conhecer o caráter da pessoa primeiramente pelo que ela fala, né? Se eu só falo bobagem, estultice, não sei o quê, então o que eu tenho na minha cabeça é bobagem, estultice. O que eu tenho no meu pensamento é bobagem, estultice. Se eu falo de heresia, o que eu tenho na minha cabeça é heresia, né? Se eu falo da verdade, o que eu tenho no meu pensamento é a verdade. Se eu falo mentira, o que eu tenho no meu pensamento é a mentira, né? Eu acredito mais na mentira do que na verdade. Então isso é uma maneira exatamente de nós conhecermos, né? Conhecermos o caráter das pessoas. Não é isso? Aí lá no Mateus 5,37, o que nós vamos ver aqui no Mateus 5,37? Seja o teu falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna, né? Seja, porém, o teu falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna, né? O que ele está querendo dizer com isso? O que você tiver de dizer de verdade, você diga a verdade. O que você tiver de dizer mentira, você diga mentira. Ou seja, você diga a verdade e contradiga a mentira, né? Então, quando a pessoa diz uma verdade, né, e contradiz uma mentira, nós estamos vendo que ele é uma pessoa que tem um caráter, né? Ele sabe distinguir a mentira da verdade, né? Agora, se eu vejo uma pessoa, né, que fala mentiras, mentiras e mais mentiras, né,
Não tem por que eu acreditar que ele, em alguma hora, vai falar a verdade. Mesmo que ele fale a verdade, o caráter dele já foi mostrado. Amém, irmão? Vamos parar por aqui e eu volto mais tarde. Ô, irmão, vamos continuar aí, né, com aquilo que eu estava falando aí a respeito do caráter das pessoas, né? Não é isso? Para nós conhecermos as pessoas com quem a gente lida, pessoas com quem a gente conhece, para nós discernirmos o seu caráter, né? O que ele tem no seu pensamento de forma concreta, digamos assim. Aí vamos lá para Mateus 7,16. O que ele vai dizer aqui? Porque por seus frutos os conhecereis. Ó. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos maus. Né? Então, irmãos, mais uma vez, Mateus está aqui relatando aquilo que Lucas já falou para nós lá, né? Ele está comparando aqui as pessoas, os homens e as mulheres, com as árvores e os seus frutos, né? Por seus frutos os conhecereis, né? Quer dizer, o fruto bom vem de árvore boa, o fruto mau vem de árvore má, não é isso? Então, nós estamos vendo aqui que, nessa comparação, nós já vimos lá que Lucas já falou sobre isso, né? Sobre o coração, né? O que a pessoa tem no coração é o que ele fala. Quer dizer, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Não é o coração, né? É o pensamento, né? É aquilo que nós temos no nosso espírito, né? Certo? É aquilo que a gente tem no nosso espírito. E nós vimos aí pelo Gênesis e por outros escritos que o homem ele é mau desde a sua meninice, né? Por quê? Por causa do pacto que ele fez com os espíritos malignos lá no Éden. Então, o homem que tem o bom caráter é aquele que dá bons frutos, é aquele que escolhe o bem, né? Que escolhe a verdade, né? O caminho, escolhe a vida, né? E aquele que dá maus frutos é aquele que escolhe a morte, né? Escolhe a mentira, né? Então, por que se eu identifico com uma pessoa só fala mentira, por que eu vou acreditar que ela é uma pessoa boa, né? Não há como. Porque nós que nos regemos pela palavra do Deus de Israel, do Senhor Jesus e dos apóstolos, nós somos homens da verdade, homens e mulheres da verdade. Nós não somos da mentira. Não apoiamos a mentira, porque o pai da mentira são os espíritos malignos, é o diabo, né? Então, Mateus, no capítulo 12, né? Ele vai falar da palavra ociosa, capítulo 12, no versículo 33. Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. A insistência do Senhor Jesus em falar, né, essa parábola, em comparar o homem e a mulher com uma árvore e os seus frutos. Ele falou isso várias vezes, né? E os apóstolos, né? Os apóstolos confirmaram isso, né? Certo? Então, palavra ociosa, né? Digamos assim, né? Certo? Aí nós vamos ver aqui no Mateus 15. Mateus 15, 13 a 20, né? O que ele vai dizer aqui? Ele, porém, respondendo, disse, Senhor Jesus, né? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada, né? Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, né? Então, o cego é aquele que não tem caráter, digamos assim, é aquele que não quer admitir a verdade, né?
Ele está todo o tempo se agradando com a mentira. Então, continuando aí, né, Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Né? Então ele está falando aqui da alimentação, né, do alimento. Mas o que sai da boca procede do coração, ou seja, aquilo que eu falo, né? Sai do coração e isto contamina o homem, né? Quer dizer, o homem que fala mentira, ele está contaminado, né? O seu pensamento, o seu cérebro, a sua mente é uma mente de mentira. Aí ele vai dizer o quê? Porque do coração, quer dizer, do pensamento, né? Aquilo que eu penso procede aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Ó. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Né? É o que o Senhor Jesus está dizendo. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então o Senhor Jesus está falando aqui o quê? Aquilo que sai da boca vem do coração. Né? Está confirmando, né? Tudo aquilo que ele já disse. E o que eu tenho no coração é aquilo que eu falo e é aquilo que eu faço. Porque aqui ele está falando no 19, ó, do coração procedem os maus pensamentos. Né? Do coração procedem os maus pensamentos. Né? Mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Né? E no 18 ele fala o quê? O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E aí nós voltamos lá para a árvore, né? A árvore que produz bons frutos tem bom caráter, né? A que produz maus frutos tem mau caráter, né? Então nós estamos vendo aí, né? Aí tem outros textos, né, irmãos? O Marcos, por exemplo, no 7:20, vai confirmar isso que Mateus, né, registrou aqui, que o Senhor Jesus falou, né? Marcos 7, vamos ver aqui. Marcos 7. Ele vai confirmar, né, que do coração procedem os maus pensamentos. Né? É Marcos 7, 20 a 23. Está aqui o que? E dizia, o Senhor Jesus, né? O que sai do homem, isso contamina o homem. Né? Então ele vai dizer o quê? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Né? Os adultérios, as prostituições, os homicídios, as heresias e tudo mais. Né? Os furtos, avarezas, maldades, né? O engano, né? Engano aqui é mentira, né? Mentira. A pessoa sabe que está mentindo e continua mentindo. E nós, por isso é que a gente tem que estar bem informado, né? Nas Escrituras. Temos que estar, né, firme nas Escrituras para identificarmos a mentira, né? Porque às vezes a mentira se parece com a verdade, né? E às vezes uma mentira dita não sei quantas mil vezes torna-se verdade. No caso no caso do homem, né, claro. Então ele fala nos furtos, na avareza, nas maldades, engano, dissolução, né? Inveja, blasfêmia, soberba, loucura, né? Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, procede de dentro, procede do coração, do pensamento. Por isso é que nós lutamos para adquirir a mente de Cristo. Né? A luta da igreja, a nossa luta individual e também da igreja, é para que a gente faça o quê? Adquira a mente de Cristo. Pega a nossa mente, pega aquilo que a gente tem, a nossa opinião própria, joga fora. Certo? Porque a nossa opinião própria, ela não tem valor nenhum. Né? Ela faz parte dos frutos da árvore mar. Certo? Se eu quero produzir bons frutos, eu tenho que mudar a minha mente, né? Para a mente de Cristo, né?
que é a mente pura, santa, né, obediente, né, cheia de entendimento, né? Então é isso que a igreja está procurando fazer, né, durante os séculos aí, né? Não só a igreja, como as árvores boas, né, que o Senhor tem levantado para mostrar à humanidade o caráter das pessoas. Amém? Pai seja com todos nós durante esse dia e até amanhã, se Deus quiser.